Música pop é a mesma coisa que música moderna? Músicas clássicas é tudo igual ou existe diferentes tipos de músicas clássicas? Quantas e quais são as danças árabes mais conhecidas? Acredite, dá para organizar definitivamente todos esses conceitos e assim ter uma visão muito mais clara, muito mais ampla e mais organizada a respeito das danças e das músicas árabes mais conhecidas no meio da dança do ventre. Bora! Olá, gente dançante, tudo bem? Eu venho percebendo que as bailarinas de dança do ventre cada vez estão se entendendo menos. É muito comum a gente se meter e presenciar discussões intermináveis a respeito das músicas e das danças árabes e que não levam a lugar nenhum e deixam a gente ainda cada vez mais confusas. Discussões que poderiam ser muito mais produtivas se antes de mais nada a gente procurasse definir muito bem os termos. Sabe aquelas coisas de dar nome aos bois e de organizar bem as ideias, de ter uma boa visão sobre os assuntos? Ou seja, deixar muito claro o nosso ponto de vista, deixar muito claro de onde que nós estamos partindo. Eu acho que a gente não precisa ter as mesmas opiniões, isso nem é legal, mas definitivamente a gente precisa compreender a linguagem do outro. Sem isso, a gente não consegue avançar nas discussões e o que é pior, a gente não aprende na dança do ventre. Entender o que o outro está falando é absolutamente fundamental. Do contrário, a gente corre o risco de ler um artigo no blog, de participar de um workshop ou de uma discussão e sair muito mais confusa do que quando a gente entrou nela. Na verdade, existem várias razões para isso estar acontecendo, mas aqui nesse vídeo eu vou falar principalmente sobre duas delas. A primeira, a gente simplesmente não define bem os termos. Em segundo lugar, a gente cria muitos atalhos, simplifica demais as coisas e acaba utilizando as definições de uma forma errada. Bom, e qual é a consequência disso? Eu vou dar um exemplo. Música cantada. Muitas bailarinas usam o termo música cantada para definir as músicas modernas, que é um outro termo, olha, muito complicado. Ou seja, dois termos muito complicados, muito mal definidos e, por isso, mal empregados para se definir todas as músicas que não são clássicas. Tudo bem, você acaba de ouvir essa definição e vira a esquina e ouve isso aqui. Inta-Omri, na voz da Grande Ocansum, uma música da década de 1960. Bom, eu não chamaria de música moderna uma música que foi composta no século passado. E veja bem, se Inta-Omri não é uma música clássica, eu definitivamente não sei o que você está chamando de música clássica. Resumo da história. Inta-Omri é uma música clássica, não é uma música moderna e é uma música cantada. É por essas e outras razões que muitas bailarinas têm medo de se aprofundar nos estudos, têm receio, porque têm a sensação de que quanto mais estudam, mais confusas ficam. O problema não é estudar muito, o problema é você se apegar a conceitos frágeis, mal definidos, inconsistentes e que na verdade confundem mais do que explicam. Quer uma dica? Se as informações estão complicando a tua vida, ou é porque elas não são boas informações ou porque você está estudando da forma errada. Música cantada é um conceito que já existe. É uma música que tem letra, que foi composta em cima de uma poesia ou de um verso e que é acompanhada por instrumentos musicais. Música cantada é uma canção. Então esse conceito só serve para definir isso e nada mais. Música cantada não é um termo que define nenhum tipo de gênero musical específico. Você pode ter canções folclóricas, religiosas, contemporâneas, milenares, populares, clássicas, contemporâneas, infinitas possibilidades de uma música cantada. E qual que é a saída? Você precisa ter um ponto de vista firme e claro, usar bem os conceitos para que você possa argumentar o seu ponto de vista e as pessoas possam entender do que você está falando. Isso independente se elas vão concordar com você ou não. É justamente isso que vai fazer você ter bagagem, você melhorar o seu ponto de vista, inclusive para saber distinguir as boas informações das más informações. Só assim você vai poder sair de um workshop de dança do ventre
ventre, você vai poder sair de um artigo que você acabou de ler num blog, ou de uma revista, ou de um livro, com a clara sensação, com a nítida sensação de que você realmente aprendeu alguma coisa e não ficou mais confusa do que antes. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu e a minha parceira Márcia Dib. Nós entendemos o Tárabe de formas diferentes, mas acontece que as nossas ideias e os nossos pensamentos, eles são baseados em informações concretas, em estudos bem feitos. Então, quando a gente conversa, ela entende perfeitamente o meu ponto de vista e eu entendo o ponto de vista dela. O resultado é que quando a gente sai de uma conversa ou de um estudo que a gente faça em comum, a gente realmente aprende, a gente produz conhecimento. Os nossos conceitos não são inventados, não são baseados em achismos. Isso nos faz crescer, a gente aprende uma com a outra e sai da discussão sem confusão e sem mimimi. Pensando nessa grande Torre de Babel que virou a dança do ventre, eu gravei uma videoaula bem curtinha falando sobre os diversos tipos de danças árabes e de músicas árabes, pelo menos os mais conhecidos, e qual a proposta que eu tenho para você começar a entender e organizar muito bem, definitivamente, todos esses conceitos a respeito dessas danças e dessas músicas. E assim ter uma visão muito mais clara, muito mais ampla a respeito do grande universo belly dance. Na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar para essa videoaula. Clica agora e vai lá assistir. E lembre-se que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e eu tô te esperando lá. Tchau!